E hoje a gente vai comentar sobre algo que a gente já falou em algumas aulas, que é a classificação dos bens de pós-consumo. Então é bem importante, e essa é a primeira parte, é bem importante que a gente tenha noção de que esses bens de pós-consumo, eles são diferentes, né? Então, reafirmando aquilo que eu já tinha dito em aulas anteriores, é muito diferente quando tu compra no supermercado, por exemplo, um produto como uma caixa de leite ou uma caixa de suco, por exemplo, do que quando tu compra um carro, ou quando tu compra uma geladeira ou um notebook. Por quê? Porque tu como consumidor, nós como consumidores, a gente espera que esses produtos que são o carro, a geladeira, o notebook, eles vão durar muito mais do que essa caixinha de leite ou de suco. Então acho que isso é muito claro para todos vocês, todos nós, né, que os produtos eles têm vida útil diferente. Então essa vida útil ela pode durar de algumas horas ou alguns dias ou semanas até anos e anos ou até décadas, né? Vai depender do produto e do tipo dele. Qual que é o significado disso? Isso vai significar que quanto mais tempo o produto tiver na nossa mão, mais difícil vai ser descartado, né? Então, volto a dizer que é por isso que se vocês forem ver o lixo próximo da casa de vocês, vocês forem olhar o que as pessoas estão jogando de lixo lá, vocês vão notar que a maior parte do lixo é constituído dos chamados bens descartáveis, ou seja, as embalagens dos produtos que nós consumimos rapidamente descartamos. Então é aquela caixinha de leite, de suco, aquela caixinha de papelão, aquele plástico, a pasta de dente e outros produtos mais, que eles têm uma rotatividade muito maior. Nesse mesmo lixo, próximo da tua casa, raramente tu vai encontrar um pé de sapato, né, uma camiseta, um computador que não deveria estar lá, porque é um produto que tem que ter um recolhimento especial, né, porque é um equipamento que gera muito impacto ambiental negativo. Então, raramente tu vai encontrar embalagens ou produtos dessa natureza. Por quê? Porque os que vão estar lá mais frequentemente são aqueles chamados bens descartáveis. Então a gente vai falar sobre eles, né? O que está aqui, os bens descartáveis, os semiduráveis e os duráveis. Então, para efeito do enfoque da logística reversa e dos canais de distribuição reversa de pós-consumo dos materiais, pode-se considerar três grandes categorias de bens produzidos, né? Então, papel, plástico, vidro e outros mais. Então, bens duráveis, bens semiduráveis e bens descartáveis. Os bens descartáveis irão constituir a maior parte do que chamamos de lixo. Os bens semiduráveis são aqueles que estão a meio caminho entre duráveis e descartáveis. Vai depender muito de como tu vai classificar eles. Os bens duráveis são aqueles que a gente tem a expectativa que eles durem muito tempo. Então, com evidentes dificuldades de classificação, em alguns casos intermediários, pode-se considerar as seguintes características gerais desse bem, para nos ajudar, né? Então, bens duráveis, vem de durar, né? Aqueles bens que vão durar bastante tempo. São bens que apresentam duração de vida média útil, variando de alguns anos a algumas décadas. Constituem bens produzidos para a satisfação da vida social e incluem os bens de capital em geral. Fazem parte dessas categorias os automóveis, né? Tu não espera que vá comprar um carro, por exemplo, que ele dure uma semana ou 2 semanas. Tu vai esperar que ele dure anos e anos, né? E se a gente for ver na nossa cidade, tu vai encontrar carros aí de mais de uma década de uso que estão circulando, talvez até de forma precária, mas estão circulando, né? Então os automóveis, os eletrodomésticos no geral, né? Então a geladeira, tu compra ela esperando que ela vá durar
muitos anos, um notebook também. Um celular, geralmente a gente espera isso também, né? Então, embora algumas pessoas troquem o celular a cada ano, mas entende-se que ele pode durar vários anos. Por exemplo, esse meu aqui, ele tem 5 anos de uso, né? E funciona muito bem até agora. Eletroeletrônicos, né? Máquinas e equipamentos industriais, os edifícios, né? Imagine a casa que tu mora ou o edifício, o prédio que tu more, quantos anos ele tem? Ele é um bem durável também, né? Aviões, né? Então bens caríssimos, né? Quantos anos duram os aviões? Construções civis, né? Navios, entre outros, tá? Então esses bens, né? Os computadores também e alguns eletrônicos, a expectativa é que esses bens durem muito tempo. Aí a gente tem, eu vou passar aqui, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Uma mudança nos planos. Os bens descartáveis são aqueles bens que apresentam duração de vida útil média de algumas semanas, raramente superior a 6 meses. Então é aquela caixinha de leite que tu compra, de suco, brinquedos, porque a gente sabe que na mão das crianças costuma não durar muito tempo, jornais, né? Até pela questão jornais e revistas, principalmente os jornais, estão cada vez caindo em desuso, porque a maior parte dessas empresas estão migrando para a internet, né? Então as notícias a gente acaba sendo informado pela internet. Mas ainda existem muitos jornais, né, revistas que circulam, mas eles também são bens chamados descartáveis, né, papel para impressora, pilhas, baterias. Essa categoria de bens produzidos constitui tipicamente produtos de embalagens, né, então as embalagens fazem parte desse grupo, sem sombra de dúvidas. Brinquedos, né, podem fazer parte desse grupo. Materiais de escritório, é lógico que tu pode ter uma resma de papel na tua casa que ela tem 1 ano que está lá. Então talvez para essa resma de papel tua não seja bem um bem descartável, talvez ela seja um semidurável. Pode ser que as crianças elas tenham mais cuidado com os brinquedos e ele não dure só algumas semanas ou alguns meses. Pode ser que ele dure até alguns anos. Então ela poderia ser bem semiduráveis. O importante é que vocês saibam que há uma certa dificuldade de classificar esses bens induráveis, semiduráveis e bens descartáveis. O que a gente sabe com certeza é que alguns não tem como fugir, eles são bens duráveis. Carro, avião, prédios, equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, isso não resta dúvida. E a gente sabe também que alguns são realmente descartáveis, como o caso de embalagens de leite, de suco, jornais, né? Agora, tem outros tipos de bens que ora tu vai classificar como descartável ou talvez ora tu vai classificar como semidurável, que é um meio caminho entre os dois, tá? Então isso não é fechado, não é assim, olha, é assim e acabou. Não, alguns sim, alguns são, mas outros tu pode, dependendo da situação, classificar como descartável ou semidurável. Então, materiais de escritório, suprimentos para computador, artigos cirúrgicos, pilhas de equipamentos eletrônicos, fraldas, jornais, revistas, entre outros. A característica desses bens é que eles serão rapidamente consumidos e rapidamente descartados. E aí eu deixei por último, né, de propósito, os bens semiduráveis são aqueles que talvez tu não classificaria nem bem como bens duráveis, porque eles não duram anos ou décadas, e eles nem duram tão pouquinho assim como esses bens aqui, né, como a caixinha de leite ou de suco, ou jornal, que tu diria que vai durar dias ou semanas. Eles estão numa categoria intermediária, né? Então, são bens que apresentam duração média de vida útil de alguns meses, raramente superior a 2 anos. É uma categoria intermediária que, sob o enfoque dos canais de distribuição reversas, ora pode aparecer com características de bens duráveis, ora com
de bens descartáveis. Então é difícil fazer essa classificação. Trata-se de bens como baterias veiculares, óleos lubrificantes, baterias de celulares, né, computadores, seus periféricos, revistas especializadas, entre outros. Mas até isso é questionável, né? Raramente superior a 2 anos. Por exemplo, o meu notebook que eu estou preparando essa aula que vocês estão vendo, ele tem 5 anos também, a exemplo do meu celular. Então, ele, se fosse pensar, né, 5 anos, talvez ele não fosse um bem durável, semidurável. Talvez eu já pudesse classificar ele como bem durável. Então, vai depender do produto e vai depender do uso também que tu tenha desse produto, ok? Então, como que é o consumo de bens, né? Itens que nós compramos para o nosso uso. Isso aqui eu peguei da internet, né? Tá no site em inglês. Então, bens duráveis, né? Bens de consumo, bens de pós-consumo, né? Bens duráveis, então eletrodomésticos, bicicletas, poderiam estar os carros, os aviões aqui. Eles têm um longo período de uso, né? Longo período de uso, quando a gente compara com aqueles que têm um período curto de utilização, que são os bens não duráveis, como embalagens, né, de shampoo, de escova de dente, pasta de dente, e os alimentos no geral, que muitas vezes vêm, por exemplo, em plástico, né? Então, se tu for comprar, por exemplo, frutas no supermercado ou em alguma mercearia, né, ou sacolão, como fala em Minas, ou fruteira aqui no Rio Grande do Sul, geralmente ele vai ser colocado numa sacola de plástico e essa sacola ela vai ser um bem não durável, né? Ok? Bom, então essas são algumas informações iniciais. Essa classificação é bem tranquila no caso dos bens duráveis, né, os tradicionais. Ela é mais ou menos tranquila no caso dos bens descartáveis e ela vai depender muito do tipo de produto e do seu uso no caso dos bens semiduráveis, ok? Bem, então agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.